Bom, e de novo o programa Primeira Hora recebe alunos de escola, da nossa escola José Antônio Neto. Muito legal aqui, os professores estavam contando do projeto, e para nós é uma alegria muito grande receber uma geração que iniciou praticamente a sua vida com a idade da acústica e nunca, a maioria deles, ou quase nenhum deles, tinham conhecido a parte interna da rádio. Conhece o rádio na voz que sai aí nos seus radinhos a pilha, o elétrico, ou mesmo também pela televisão, que nós estamos transmitindo pela Sul TV, canal 42, ou mesmo pelo WhatsApp, pelo Face e pelo YouTube. Então, eu recebo aqui 4 alunos e mais outros tantos alunos que estão lá de fora, os professores, para falar um pouquinho sobre a Escola José Antônio Neto, mas o legal é o seguinte, eles determinaram que nesse ano eles iam fazer um trabalho de pesquisa. E a pesquisa deles recaiu sobre a Rádio Acústica FM, que esse ano completa 15 anos de idade. Então, mais ou menos uma idade parecida com os jovens que vão estar aqui comigo. E eles querem fazer uma entrevista. Exatamente, eles não vão ser entrevistados, eles querem fazer uma entrevista conosco. Comigo está aqui a professora Patrícia, a professora diretora Clebiane, o Márcio Tavares, e sentado aqui ao meu lado o Pedro Henrique, a Rafaela Ferraz, o Jonatas Vargas e a Caroline Birotz para bater um papo comigo. Quem é que quer iniciar primeiro aí? O Pedro Henrique. O Pedro, se aproxima bem pertinho do microfone. Pedro, bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só para começar um pouco, assim, até para eu ficar menos nervoso. A Rádio Acústica tem 15 anos de história agora, né? Completou em 23 de fevereiro, o que até seja um pouco engraçado porque é a minha idade. Exatamente a idade. Não é no mesmo dia, mas é exatamente a mesma idade que a minha. Então, enquanto a rádio estava em progressão, eu também estava, entre aspas, progredindo, acompanhando a progressão, assim. Que legal, Pedro. Obrigado. E tu faz aniversário quando? Faço 8 de junho. 8 de junho. Bom, pertinho, então. Sim, pertinho. Muito bem. E aí, Pedro, como é que chegou nessa história de fazer uma pesquisa sobre a rádio acústica? Bom, a gente estava vendo nos nossos livros didáticos sobre internet, sobre fake news, sobre própria rádio, e aí, com isso a gente vendo, a gente queria saber qual é o maior meio de comunicação e notícias que tem na nossa cidade, na cidade de Camaquã. Sim. E com isso, a gente pensou na Rádio Acústica FM, até porque ela é a maior rádio que a gente conhece, é a maior rádio de Camaquã, se eu não estou errado. Sim. E a gente marcou para vir aqui falar sobre. E legal. Também fazer outras perguntas e etc. Que bom. Deixa eu só ouvir a voz da Rafaela, tá lá? A Rafaela não, a Caroline. Oi, Caroline. Oi. Bom dia, Caroline. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tá gostando de estar vindo na rádio? Sim. Muito bem. Quantos anos tem? 15. 15 também. Faz aniversário quando? Dia 24 de abril. Muito bem. E comigo aqui também a Rafaela Ferraz. Oi, Rafa. Oi. Tem que pegar o microfone para dar um oi para mim, Rafaela. Olá. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Quantos anos tem? Vou fazer 15. Olha aí, idade parecida com a da rádio. E o Jonathan Vargas está aqui conosco. Jonathan, Oi, bom dia. bom dia. Qual é a tua idade? 15 também, 15 na anos. maioria. Que coincidência, né? A turma sentada, os 4 aqui praticamente tem 15 anos e a idade da rádio, né? Bom, eu estou disposto para responder as perguntas de vocês. Aí vocês vão me entrevistar, né? Programa diferente que eu estou recebendo aí. Então vamos lá, pessoal. O que tá? Fazer a pergunta primeiro? Poderia falar um pouco da... Sim, puxa o microfone um pouquinho, pertinho de ti. Rafaela, fala aí. Oi. Poderia falar um pouco a respeito da nossa pesquisa? Claro que sim. Então, uma das partes que eu fiquei responsável na entrevista, o que eu sei mais, é sobre o nosso pequeno Fusca, o Herbie, de 1987, que acompanha a cobertura da rádio, dos eventos locais. Sim. E sobre alguns pequenos lançamentos que a rádio teve desde 2012 até 2015, mais ou menos. Muito bom, que legal. Bom, do Herbie foi uma casualidade, viu? O Herbie a gente encontrou que todo brasileiro, vamos botar assim, tem um carinho muito grande pelo Fusca, né? O Fusca foi o primeiro carro da minha vida. Meu pai me ajudou a comprar um Fusca na época e eu sou apaixonado por Fusca, gosto muito de Fusca e eu acho que ele representa o início da vida de muitos brasileiros no que diz respeito ao setor automotivo, né? E quando deu a oportunidade de nós comprar o Fusca, eu disse, olha, esse Fusca tem que ser um símbolo da gente quando a gente sair na rua, a gente fazer alguma reportagem, a gente viajar para Ambaré, outro lugar, né? Inclusive alguns eventos de carros antigos, o Fusca já foi. Sim.
E ele é muito legal, assim, porque é um símbolo legal que nós temos de contato com o público, com as pessoas que nos veem na rua, né? E a gente colocou um formato dele de Herbie, porque o Herbie também foi uma coisa que me marcou muito na infância, que era um Fusca simpático, que na época era um desenho, depois virou um filme, e eu sempre fui fascinado com o Herbie. Então, trouxemos o Herbie e o Fusca da Acústica para ser um dos símbolos que nós temos aí para conviver. O que mais tu quer saber? Acho que eu poderia falar um pouco sobre as pequenas transformações que a rádio teve desde 2012, Sim. 2015. Então, em 2012 foi lançado o portal online da Rádio Acústica. Sim. E em 2013 foi lançado o aplicativo da rádio. E ainda em 2015 teve a programação Zap Zap, que foi lançado também. E ainda em 2015 a rádio se mudou para um outro prédio. Para cá, nós estamos. E também teve a cobertura multimídia, ainda em 2015. Sim, a Rafa está falando uma coisa interessante, né? A rádio, pelo que eu me lembro da rádio quando iniciou, a rádio era só a voz, né? Isso durante até pouco tempo atrás, né? E nossa grande inspiração aqui no Brasil foi a Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, que durante muito tempo a gente, como está aqui na região, a gente pegava a rádio e percebeu de que não só a Rádio Acústica, a Rádio Gaúcha, mas outras rádios brasileiras e do mundo começaram a fazer parte da programação quando a internet começou a fazer parte da rádio. Mas eu quero contar uma história mais antiga para vocês ainda. Quando nós entramos com o processo de concessão da rádio, isso foi no ano de 2000. 2000, exatamente. 2000. E no ano seguinte, a gente foi contemplado na concessão, a gente prescreveu, passou todo o período e conseguimos ganhar a concessão para Camaquã. Essa concessão durou 10 anos para poder ser homologada no Ministério das Comunicações e na Presidência da República. Então, no ano de 2000, ninguém falava em internet, ninguém falava em página de internet, essas coisas, né? Então, quando a rádio iniciou lá em 2000, ela tinha um nome chamado Rádio Máxima FM, certo? Mas como a concessão levou 10 anos para sair, quando ela saiu em 2009 para 2010, nós vimos que em 10 anos, simplesmente a questão da internet entrou nas nossas vidas. E aí nós fomos montar a rádio, iniciar a montagem da rádio, e os amigos diziam o seguinte: tu tem que registrar essa rádio na internet, na página, né, para te ter uma página. E eu fui lá e tentei registrar a Rádio Acústica FM, a Rádio Máxima FM, e já tinha uma outra rádio, a Rádio Máxima no Brasil. Então eu tive que dizer o seguinte: nós temos que trocar o nome da rádio que nós tínhamos pensado em 1999 para outra rádio. Aí eu brinquei entre os amigos e os parentes meus e disse assim: eu pago um rodízio de pizza para quem descobrir o melhor nome para nós montarmos a Rádio FM em Camaquã, certo? Aí eu desafiei a turma e começou a aparecer, eu acho que uns 30 nomes. E quem casualmente identificou o melhor nome foi a minha esposa, Adriana, que sugeriu Acústica FM. E aí eu paguei o rodízio de pizza para ela, trocamos o nome da rádio de Máxima Acústica FM e nós registramos a rádio em Acústica FM. Então, só para contar para vocês o seguinte: em função de que nós, na época, lá em 2000, a gente não registrou o nome da rádio. E aí nós tivemos que registrar 10 anos depois, e a internet. Foi daí que nós começamos a ver a necessidade da rádio ir para a internet, lançar o programa ao vivo, lançar notícias e ir para esse caminho. Então nós tivemos que trocar o nome da rádio em 10 anos e casualmente quando iniciou, já iniciou a Acústica FM. E aí nós entramos com essas ferramentas de botar o programa, botar notícias primeiro, né? Até que um dia nós viramos a página de começar a botar alguns programas ao vivo, por câmeras, essas câmeras que vocês estão vendo no estúdio. E em 2015 nós viramos praticamente a rádio para 100% dela ser transmitida ao vivo. Então hoje o programa ao vivo da rádio e também as nossas reportagens de rua, onde os nossos colegas jornalistas fazem a reportagem, em Camaquã, o Valério Veiga, todas elas é feita em transmissão pelo celular, que aparece não só nas redes sociais nossas, como também aparece na Sul TV.
Só um Fala negócio. Aí, Pedro. O nome soou bem, ficou muito bom o nome, eu achei. E achei até legal que foi a tua esposa que sugeriu. E também um negócio. Tu poderia falar um pouco sobre como foi essa progressão própria tua de criar a rádio e como foi vencer os medos de falar, talvez, para várias pessoas ou o nervosismo? A criação Bom, tem uma história que eu vi que no programa de vocês, a criação a expectativa de nós entrar no sistema de rádio foi uma coisa de coincidência do meu irmão que buscava uma chuva de meteoro que aconteceria em Arambaré e ele fazia análise de aspectos de FM para poder ver a passagem de meteoros por Arambaré. Olha só a coisa. Aí ele me ligou, Fábio, vai ter uma concessão de rádio acontecendo para Camaquã, por que tu não participa? Então, foi aí que aconteceu que nós começamos a participar da concessão. No segundo momento, então, a rádio era um negócio nosso, era uma empresa que nós queríamos criar. Mas nunca, em momento nenhum, o Fábio quis ser o apresentador de programa. Nós, quando começamos a montar a rádio, nós chamamos para nós um cara que eu tinha como ícone em Camaquã, que chamava Renato Barbosa, Luiz Renato Barbosa. O Renatão, que nós chamávamos, que eu me criei ouvindo o Renatão na Rádio Camaquense, ele era para ser o nosso ponta de lança da rádio. Mas em função de uma doença que ele teve, nós não tínhamos uma pessoa para substituir ele na hora, que foi de um dia para o outro. Eu comecei a apresentar o programa e fui apresentando o programa e fui pegando gosto da latinha e fui assumindo o programa, tendo outros colegas meus fazendo outros programas na rádio. Mas a entrada do Fábio não estava prevista no programa para a Rádio Acústica FM. Então foi meio inesperado até, tu diria? Inesperado. É bem engraçado até porque muitas coisas na nossa vida a gente acaba pegando gosto ou tendo elas para nós quando é inesperado, tipo. Mas foi totalmente inesperado. O Renatão adoeceu num dia, no outro dia de manhã eu abri o programa. Sim. O Renatão tá bem hoje em dia? Não, o Renatão veio a falecer depois, é uma doença que progrediu e ele não voltou mais pro microfone. E foi uma lacuna que nós deixamos. E como uma empresa que quer crescer, ela não pode depender de apenas uma pessoa. Por isso que eu faço força aqui na rádio de que outras pessoas aprendam coisas que a gente faz para que no impedimento de alguém, na férias de alguém ou na doença de alguém, outra pessoa assuma o bastião, o bastião da rádio, o microfone ou a mesa, outra coisa, e que a rádio tenha uma continuidade dependendo da pessoa que está aqui. Sim, porque até que mesmo que uma pessoa não esteja na hora, o legado tem que continuar. Sim, a gente chama disso de empresa, não é uma empresa individual, é uma empresa que tem que funcionar independente de quem esteja apresentando. E graças a Deus a gente conseguiu montar aqui uma equipe muito qualificada, muito boa, que aqui na substituição de um colega a rádio funciona até melhor às vezes. O pessoal quer fazer pergunta aí, o Jonathan e a Caroline também pode perguntar aí, tá? Estou para vocês aí. Eu vou deixar eles falar. Bem, a minha parte não era algo muito extenso, assim. Sim. Eu estava aqui com a parte de falar sobre a programação, né? Sim. Da rádio, que é uma programação praticamente 24 horas, de segunda a sexta-feira, das 5 até as 21 horas da noite. Sim. E com várias programações preenchidas. Uma questão que me veio com isso é como é que vocês selecionam quais lacunas preencher exatamente em quais horários e programas específicos? Isso é difícil, Jonathan. A gente foi construindo uma ideia, tá? A Rádio Unissou, lá, quem você estava falando, era uma programação musical, tá? E iniciamos com música internacional, depois entramos com música nacional, com pagode, essas coisas, e foi indo até hoje do jeito que está. Nós entendemos comercialmente que a notícia poderia fidelizar um pouco mais de audiência. E foi o que nós fizemos. Nós fomos substituindo a música por notícia. E isso foi construindo equipe, nós fomos montando equipe. Em alguns momentos eu acho que a gente tem que atualizar a programação, né, que é isso que tu falaste. Nós tínhamos a programação praticamente de manhã até a noite de notícia. Nós entendemos que na parte da tarde poderia mudar, relaxar um pouquinho mais. E aí entramos, por exemplo, com Fala Sério às 2 da tarde, né? Trouxemos um comunicador que tem uma empatia muito boa com o público,
músicas diferentes, e aqui a gente toca música que o público pede, que a gente gosta dessa interação. Então, a gente teve mudança. E ao longo da programação, da vida da gente, a gente também tem que mudar. Eu acho que não adianta dizer assim, eu gosto só de tal coisa. Não, a vida da gente vai nos ensinando que a gente tem que evoluir, que a gente tem que se aperfeiçoar. Se a gente está errado ou a gente não está compatível com o processo, a gente tem que sair, deixar o outro assumir aquela programação. Por isso que nós entramos também com o programa do Zap Zap da 1 da tarde, que vocês falaram. É a hora de descontrair, que a gente está indo para casa, está vindo para o trabalho, que a gente tem que relaxar. E aí nós botamos um programa que eu acho um programa inteligente, de brincadeira, de piada sem graça, que a gente chama. E isso foi construindo e a gente vai notando como o público reage, né? E o legal é quando o público reage nos sugerindo, nos palpitando, ou até nos questionando por que a gente trocou. A vida da gente é feita assim, não é a gente não faz só o que quer. A gente tem que fazer o que a gente pode ser bem, que a gente pode ser feliz também, fazer coisas que a gente não está feliz. Então a gente foi mudando, depois entrou o esporte era 2 vezes por semana. Então hoje o Arquibancada, por exemplo, é todos os dias, todo segunda a sexta tem Arquibancada, que a gente viu que tem um público imenso que gosta de futebol, que gosta de outros esportes. A gente agrega outras coisas, agora está agregando o salão com Vélez, estamos agregando, às vezes, esportes alternativos, como judô, como boxe também, a gente tenta trazer na programação. Não é fácil fazer a programação, viu? Porque a gente fica olhando assim, será que o Jonathan está nos ouvindo? Será que o Jonathan não vai desligar o rádio nessa programação? Como é que eu faço o Jonathan ligar o rádio de novo? Ou a família do Jonathan? Não é fácil, viu? É uma coisa que a gente, todo dia, a gente está pensando e vendo se as coisas estão indo legal. E a reação é isso, quer ver uma coisa? Aí aqui, o Edson Mezenga, o pessoal, lá de Harmonia de São Lourenço do Sul. Nós falamos sobre Fusca? Uhum. Olha o que ele mandou para mim aqui. Uma foto de um Fusca que ele tem azul lá, ó. A casa dele, uma foto que ele tá... Então, isso aqui é uma forma que a rádio reage baseado na informação do ouvinte. Sim. Entendeu? Aqui tem outro fã de Fusca aqui. Então, isso é uma forma da gente criar uma empatia com o ouvinte. Não adianta fazer só o que a gente gosta, tem que ver o que o público nosso... Porque se nós sem ouvinte, a gente não tem patrocinador. A rádio vive de patrocínio. Então, como é que eu quero que uma pessoa, que uma empresa anuncie conosco? Olha aí, a Fusca está na televisão para a turma vendo aí, ó. Como é que a gente faz com que o anunciante anuncie na acústica? Porque ele sabe que aqui nós temos o público que ele quer. Então, eu não tenho que fazer uma programação para o anunciante. Eu tenho que fazer uma programação para o ouvinte nosso, para o telespectador nosso. Se o telespectador ou ouvinte tiver conectado na acústica, o anunciante vem junto. Sim. Essa questão de espectador é bem importante, porque, nem o senhor falou, é o público que faz a rádio, ela que faz a rádio continuar viva e o conteúdo é para ela mesma. Yeah. Ou seja, eles interagem com a rádio e a rádio retorna com informação e entretenimento. É bem isso, viu? E não é fácil a gente agradar todo mundo. Por isso que aqui, esse programa que eu faço do Primeira Hora, eu vou dizer para vocês assim, nós temos muita gente que, quando agora eu botei o Alexandre de Moraes ao vivo para vocês verem o julgamento acontecendo em Brasília, vamos botar assim, em números. Metade não gostou do que eu botei, metade gostou do que eu botei. Aí depois eu falo do outro lado, da direita, do Bolsonaro, a metade fala que gostou, dividido. A outra metade que não gostou. Se eu falo do Grêmio, metade gosta, aí eu falo do Inter, a outra metade gosta. Então, tu ter opinião, por isso que é legal vocês virem aqui ouvir o programa, você ter opinião, tu não quer dizer que tu está agradando a quem está te ouvindo. O que tu tem que entender é que no outro lado tem gente que está gostando, tem gente que não está gostando, tem gente que não está concordando contigo, tem gente que concorda. Então, fazer um programa de opinião, que é o Primeira Hora, é muito difícil. Eu perdi muitos amigos aqui por eu expressar a minha opinião. Mas, infelizmente, eles não aceitaram a minha opinião. Agora, não quer dizer que eu tenha que mudar a minha opinião. Eu posso não dizer a minha opinião. Mas se eu me proponho a dar opinião, eu tenho que saber que tem gente que eu vou desagradar e tem gente que eu vou gostar. Isso no colégio, os professores aí estão me ouvindo. Daqui a pouco, hoje em dia, a educação também é muito questionada, né? Tu vai falar sobre fatos políticos numa aula de geografia, numa aula de história, que antigamente era moral e cívica,
tu tinha alunos ali dentro que não aceitavam. É que nem ensino de religião. Outro dia eu falei aqui que eu fui convidado a sair de uma aula de religião da escola, porque eu não era católico. Isso, num tempo existia isso, hoje não pode mais isso. Entendeu? Mas, então, o professor não aceitou a minha opinião. E aí me disse, não, Fábio, se tu quiser sair da aula, tu pode sair da aula. Tem isso também, né, que assuntos bem divergidos, divergidos é um contra o outro, né? Sim, divergentes, né? Assuntos bem divergentes geralmente causam bastante brigas ou debates que são acalorados muitas vezes. Mas um negócio, puxando um pouco pro aprendizado que tu falou ali, naquela parte, tu já ouviu falar do Aprende Brasil? Sim. Do Aprende Brasil, que é um programa do governo, não é? Sim. Que, tipo, para aumentar o nível de ensino pro nosso própria cidade, para o nosso próprio Brasil por inteiro, e também para ficar para ficar melhor. A gente na nossa escola tem os livros e as apostilas do Aprende Brasil, e a gente queria falar um pouco para ti e também te perguntar o que tu acha sobre o próprio programa do Aprende Brasil. Eu acho sinceramente sim. Vocês estão vindo aqui hoje pela primeira vez, 15 anos de idade. Provavelmente, eu queria devolver a pergunta, Pedro. Tu já ligou rádio? Já liguei. Tu gosta do rádio? Gosto de escutar quando eu tô na casa da minha avó, inclusive. Tá, e o que tu escuta no rádio? Qualquer coisa que estiver tocando na hora. Daí. Música? Se estiver tocando notícia, música, eu escuto. Tu ouve? Tu gosta de notícia, não? Notícia eu escuto mais pelo estar na hora lá do que realmente gostar. A Rafa? Puxa aí. Assim como no caso dele, geralmente eu consumo a rádio quando eu tô na casa da minha avó. Sim. E geralmente fica rodando música. Certo. Mas é a mesma coisa que eu ia perguntar para os dois, tá? Pro Jonathan e para Caroline. O problema é o seguinte, eu, na minha opinião, tá? Perdão se vocês são contrários, ou os professores estão aqui junto estão contrários. Eu acho que nós se distanciamos muito da realidade da vida das pessoas com os estudos. Eu acho que o estudo está perdendo muito espaço. De que tu estuda coisas que muitas vezes tu não vai usar na vida, não vai usar no aprendizado, não vai usar no serviço que vai trabalhar. Eu acho que nós se distanciamos muito disso. Esses programas de resgate, de formação de alunos, escolas técnicas, por exemplo, que eu estudei lá no Premem, por exemplo. Eu tive 3 anos de ensino praticamente técnico dentro do Premem. Eu aprendi a fazer muda de árvore, fazer enxerto, fazer bolo, fazer emissão de uma nota fiscal, de olhar um laboratório, técnicas agrícolas, comerciais, domésticas e industriais, fazer raquete de ping-pong, tudo nós aprendemos dentro de uma escola. Eu aprendi um pouco do trabalho de qualquer pessoa dentro de uma escola. E o Brasil afastou os jovens de como é o dia a dia de um trabalho. Então, eu acho assim, atitudes dos governos, tanto o governo federal, estadual e municipal, de aproximar a realidade da atividade estudantil, para o trabalho, para o mercado de trabalho, para as universidades, eu acho fantástico. O que vocês estão fazendo, José Antônio Neto, vim aqui para entender como é que funciona uma rádio, eu acho que já é um pulo numa escada gigantesca. Sim. Porque é muito ruim tu não conseguir, tu não ligar um rádio, não ligar uma televisão, tu não saber o que está acontecendo na tua cidade, no teu estado. Então, se vocês estão oportunizando aqui, vir fazer uma pesquisa sobre rádio, sobre como é que funciona, como é que escolhe programação, isso é um pulo numa escada de aprendizado, de amadurecimento muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, quando vocês enxergar o rádio na casa da avó, vocês vão dizer o seguinte, vamos ligar lá naquela rádio que eu fui lá para ver como é que é o programa tal, o que eles falam de... Porque, infelizmente, nós estamos desconectados com a realidade. E eu acho que o rádio, a televisão, a internet, ele aproxima um pouquinho mais das pessoas do seu dia a dia, da vida, do cotidiano. Eu tenho um negócio para falar que é uma pergunta que meu pai me fez Sim. um dia, que vale bastante até para esse assunto, que é quais são os teus mundos? E esses teus mundos que tu tem agora, são realmente os mundos que tu quer? Tipo, tu tá vivendo o mundo escola, o mundo casa e o mundo, sei lá, videogame, tá? Sim. Tu não tem nenhum outro mundo além disso. Tu não tem um mundo futuro, tu não tem um mundo o que tá acontecendo na tua cidade, tu não tem um mundo quais os trabalhos que tu quer, como é que funcionam os outros trabalhos também. Essa curiosidade que eu acho que não só aqui no Brasil, não só as escolas, mas para todo o resto do mundo anda se perdendo levemente.
anda cada vez mais se caminhando para se perder, que é essa curiosidade de saber o que está acontecendo à tua volta, saber qual é, onde é que tu está indo. Fala aí, Jonathan. Só fazendo adendo que com a progressão da internet, a informação de longe, de outros países e regiões, acabou facilitada. E com essa facilitação da informação de fora, a gente acaba faltando com a informação de dentro, da nossa volta. Eu queria parabenizar a direção da escola. Olha, muito, vocês viram que o grau de interesse das pessoas. O Pedro falou do que mundo vive, né? Mas é uma coisa interessante. É interessante. Eu acho que eu, com 15 anos, Pedro, eu tenho tinha um mundo completamente diferente do que eu vivo hoje. Naquela época, eu sonhava com umas coisas que não aconteceu, coisas que eu sonhava na época, mas a minha realidade hoje é completamente diferente e o meu futuro, meu mundo futuro, eu já mais ou menos já tracei assim. Mas é interessante a gente acompanhar isso, e principalmente vindo de jovens, né? Porque realmente nosso distanciamento do nosso dia a dia, do nosso mundo com a realidade, ela é bastante distinta. Por isso que é importante, falo de novo, né? Vocês jovens ouçam mais os velhos, ouçam os professores, converse com pessoas que estão em profissões já estabelecidas, para vocês entenderem o que as profissões que estão aí no futuro, que estão hoje, que vai ter futuro, tem profissão que nem veio ainda, né? Para vocês ir mais ou menos definindo. Vocês podem abreviar essa inquietude que eu tinha lá com 15 anos, João. Que eu era muito inquieto. Eu queria ser piloto de avião. E acabei num balcão de loja. Depois mudei para gerente comercial de empresa, fui político, fui vereador, fui secretário de município. Entendeu? A vida da gente dá um transtorno em 30, 40 anos. Acredito que com a colocação que o Jonatas fez, esse avanço da mídia ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, porque a propagação da notícia ela pode ser falsa e pode ter um alcance muito maior do que a propagação da notícia verdadeira, né? Sim. O Jonathan falou uma coisa interessante aqui. Depois eu quero ouvir a Caroline, que falou um pouquinho comigo. Mas eu vou dizer para você o seguinte: a internet propiciou de que outros meios de comunicação chegassem até nós. Tá? Antigamente, só para saber notícia, eu me lembro da minha mãe contando dos avós dela, tá? Dos pais dela, lá em Tapes, no hotel que eles tinham, eles ouvindo a história da guerra. Chegava à tardinha, ligava o rádio e ficava ouvindo as histórias que eu contava no final da tarde sobre o que aconteceu no mundo, através do rádio. Ou o meu avô pegava o jornal e lia as manchetes para a turma, os filhos, tudo em volta da mesa. O avô contava a história para minha mãe, para a família toda, né? O que acontecia, o que era aquela matéria que estava sendo contada na época do Correio do Povo, jornais antigos que tinha, né? Hoje não, hoje num clique tu tem a notícia aqui. Eu estou vendo aqui, ó, um fato do primeiro-ministro indiano acontecendo um fato. Isso aconteceu há 11 minutos no mundo. Estou lendo a matéria aqui. Então, isso entra na nossa casa de forma diferenciada, né? Agora, essa matéria é verdadeira ou não é verdadeira? Aí tu fica pensando, mas eu tenho dúvida. Como é que eu vejo que é verdadeira? Quem é que está me dando a notícia? Entendeu? Esse Eduardo Menoninha, que é o nome do cara, será que ele é quente ou não é quente? Eu tenho que procurar uma outra fonte que diga que ele falou a mesma coisa ou coisa parecida para conflitar se as coisas que ele está falando é verdade. Porque se eu comprar a primeira manchete que aparecer aqui achando que é verdadeira, daqui a pouco eu posso estar lendo aqui para o público nosso da rádio uma matéria falsa ou uma mentira. Acho que a situação ela pode piorar se a pessoa lê a notícia falsa e começar a difundir ela, acabar propagando a mais. Concordo contigo. Ou então, respondendo, a gente pode ler aquela matéria, achar que é verdadeira, mas tem que confrontar com outras fontes para ver que aquela notícia realmente é verdadeira. Porque se nós pegar aquela matéria ali que a gente acha que é verdadeira e compartilhar, tu está divulgando, tu está levando para outras pessoas uma matéria falsa. Isso é um problema do fake news que acontece. Eu estava vendo aqui, tipo assim, um avião na Venezuela partiu na Venezuela e o avião estava muito carregado. Aí botaram aqui, o que será que ele está levando para o avião decolar até o final da pista, como se tivesse sobrepeso? Entende?
Daqui a pouco, se eu imagino, não, o Maduro está fugindo, está levando o ouro que ele roubou na Venezuela. Estou criando um contexto. Então, daqui a pouco eu digo para o Jonathan, ou para a Caroline, o Maduro está fugindo com um avião cheio de ouro. E ela vai passar para o Jonathan, vai passar para os colegas uma coisa que eu interpretei de uma forma errada. Então a gente tem que pensar bem. Por isso que aqui, vocês estão vendo uma grande televisão lá, tem uma empresa de televisão, eu aqui abro 4, 5 sites que têm matérias parecidas para mais ou menos confrontar o que está acontecendo lá e a opinião. Porque opinião é outra coisa. A matéria é uma, a notícia é uma, mas a opinião do cara que está apresentando a matéria ou o debatedor é outra. E essa questão de opinião também é bem importante na hora da informação, porque talvez uma pessoa pode estar afetando em forma de informação indiretamente a pessoa, quando na verdade ela não fez isso, o que também geraria em fake news. Infelizmente tem isso, tem razão. A gente pode estar difamando uma pessoa, destruindo inclusive a vida social ou de trabalho dessa pessoa. O Caroline, fala alguma coisa, Caroline. Tô vendo teu silêncio. Até a gente estudou também, que é na apostila, que é muito importante a gente ver a fonte também, e não confiar em qualquer notícia que a gente vê. Como, por exemplo, o G1, a rádio acústica, o Clique, a gente sabe que é confiável. Eu acho importante, nós estamos aqui, eu estou há tanto tempo aqui atrás do microfone, e todo dia eu olho, ouço, vejo, leio, e às vezes eu me dou de cara com matéria assim que não é verdadeira. Sim. Impressionante, viu? E agora tu imagina quem não está acostumado a fazer isso que nós fizemos, né? Sim, a facilidade de tu pegar um assunto e aconteceu tal coisa, foi fulano, e aí passa para frente. Muito bem. Muito rápido, principalmente a fake news. E eu acho que tem que olhar, assim, eu tenho algumas fontes que eu gosto, não de notícia, não de opinião, é duas coisas diferentes também. Sim. Tipo assim, um comentarista lá da Folha de São Paulo, eu não gosto dele, mas a matéria dele é verídica. Eu não gosto da opinião dele, que ele é de um lado, ele expressa. Então, eu não posso condenar um meio de imprensa, como Correio do Povo, Zero Hora, ou qualquer outro que seja, pela matéria. Eu posso não gostar e dar opinião de um crítico que está ali expressando sobre a opinião. Tá? É o famoso levar pelo lado pessoal da pessoa. Né? Sim, mas quando é uma opinião, é opinião. Entendeu? Então, existe coisas que tu tem que expressar opinião. Existe coisa que tem que expressar opinião. E tem coisas que é notícia. Então, esse programa que eu faço de manhã, várias vezes eu dou a minha opinião. Mas eu não faço eu não tento desviar a opinião não, a matéria como ela está escrita, como está dito. Agora, eu dou a minha opinião, posso dar a minha opinião. Então, isso é uma questão assim, e casos de polícia, casos de política, coisas assim distintas, né? Eu acho que também tem que tomar cuidado um pouco com a pessoa que está divulgando, né, o site que está divulgando, ele pode acabar defendendo um certo partido e contar a notícia de uma forma diferente. Sim. Não com uma fake news em si, mas apoiando um certo partido. Pode. Para agradar outras pessoas também. Além de afetar o outro também. Agora, tem um Baldasso, que é um cara que é um torcedor colorado, mas ele é altamente criticado. O dia desse, a equipe dele foi alvo de agressão, inclusive, lá no Beira-Rio. Ele tem opinião. Não vou dizer que a opinião dele está certa ou errada, é a opinião dele. Agora, ele não pode mentir. Sim. Entende? Ele pode olhar pelo foco dele e dizer, olha, o Inter contratou o treinador errado. Sim, também até do que ela falou, as pessoas podem tanto quanto contar errado, quanto omitir alguma informação. Sim. Para tentar mudar a veracidade daquela... não, a veracidade não, mas talvez tentar mudar o que aquela notícia está tendo. E também uma outra coisa que acaba ajudando muito nesse negócio das fake news é sobre as pessoas saberem pouco sobre muita coisa, até por causa da internet. Tipo, quantas coisas tu sabe e quantas delas tu realmente sabe. Tipo, vamos dizer que tu sabe bastante de a própria internet como um todo. Sim. O quanto da internet tu sabe? Tu sabe os sites que vão realmente dar uma informação boa e os sites que vão realmente dar uma informação ruim? Ou tu só sabe um monte de site? Deixa eu falar uma coisa, Pedro.
nós temos um grande problema no Brasil, vou falar daqui que a gente percebe. As pessoas leem o título e traduzem toda a matéria que tem embaixo. Nós temos reuniões assim diariamente aqui com a turma da reportagem, às vezes o título diz uma coisa que as pessoas não entendem, ou as pessoas deturpam o título. Se tu olhar a linha de apoio ou a matéria embaixo, é completamente diferente do que está imaginando a cabeça da pessoa. Então, isso é uma questão interessante. Ontem um amigo me ligou, Fábio, não sei o que, coisa. Eu digo, amigo, essa matéria não se trata desse fato, se trata do mundo. Eu sei, mas tu vê. Eu digo, não dá para nós, daqui a pouco, pelo título, querer deduzir o que tem embaixo da matéria escrita. E, às vezes, por um bom jornalista que pesquisou a matéria, que contextualizou o assunto. Então, o escrito é uma outra coisa complicada. Diferente do rádio, nós lemos pouco, nós só lemos título e deduzimos a partir do título. Pode ir. A geração de hoje em dia também quer informações mais resumidas, rápidas e fáceis e acabam lendo só o enunciado, só a parte que resume tudo, que normalmente o resumo nem é... O resumo não dá para te fazer. Um título lá com 30 caracteres, como é que tu vai escrever uma matéria em 30 caracteres? É verdade. Até porque o título é para ser um quebra-gelo, talvez, sobre a situação que está acontecendo. É para instigar que tu leia. Exato. Entende? Então tem um negócio, eu vou só aproveitar aqui, estou lendo umas mensagens da turma aqui, porque eu disse para vocês que o rádio é feito da participação dos ouvintes, tá? Aqui o Edson dizendo, os jovens de hoje vivem num mundo digital e não numa realidade do entorno da família, a opinião dele. A Selma, a questão de opinião não é a questão de consciência, essa condenação de Bolsonaro é a coisa mais absurda que vimos. Outra ouvinte, gostaria de saber, não, é outro assunto, não é sobre o nosso aqui. Bom, aqui já não, o prefeito Feliciano estava me aguardando, agora perdeu a vez lá, o meu amigo Tiago Surtica, está lá em Brasília. A dona Maria Beatriz feliz da vida com o programa. A dona professora Mara Diles, estou adorando esses queridos alunos, elogia a diretora da escola, também parabéns. A Simone Meyer, parabéns aos professores e à diretora e aos alunos da escola que estão participando, se empenharam nesse projeto. A Yolanda está nos vendo na televisão, que legal, né? O Pedro Henrique, lindo da tia. E agora começam os coruja, né? Começa coruja aqui. Tem alguém aqui que está mandando um abraço aqui, mas eu não vi o nomezinho, mas assim, meu nome é Jonathan. Eu estudei 8 anos do José Antônio Neto nos anos 90. Hoje meu filho de 8 anos estuda nessa escola. Tenho ótimas lembranças do tempo que eu estudei nessa escola. Naquele tempo existia um evento anual da escola, chamava Fajan, onde cada turma montava uma equipe e dublava cantores ou grupos do Cine Teatro Coliseu. Nossa turma ficou em primeiro lugar dublando Roda Viva, dos Mamonas Assassinos. Tá vendo que legal aí, ó, o pessoal participando, hein? Ainda temos, até hoje. Tem isso? Tem. Olha aí, ó. Aí, Jonathan, aí, a turma tá confirmando aqui, viu? Aqui alguém pergunte como conhecer o Valério Veig. Alguém conhece o Valério Veig? Ó. O Valério é ex-aluno da José Antônio Neto. Assim, só um negócio, é que eu entrei na José Antônio Neto um pouco mais tarde, então eu não sei mais a fundo sobre a escola, sobre antigos alunos, etc, mas eu sei sobre os feriados que tem, os feriados não, mas os eventos que tem, etc, porque eu acabei perguntando para os outros. Que bom, ó. Aí o Guilherme aqui, ó, um amigo ouvinte, diz assim, eu sou fã do Valério. Ele diz que o Valério é meu fã, não, tu é fã do Valério. Acorda para ouvir. A Ângela diz o seguinte, eu trabalhei nessa estimada escola. Olha como o pessoal participou aqui. O Jonathan é Beatles também, sobrenome Beatles. Caroline, não é parente teu, Jonathan? Mas aí, ó, tô achando que é teu parente. O doutor Maurício Souza, parabéns a essa turma, jovens assim precisam semear a semente do bem, tão importante, tão carente na sociedade. Deus abençoe a vocês e esse projeto do doutor Maurício Souza falando. Eu tenho que encerrar o programa que nós temos hora agora, tá? Tá bom. Mas eu achei muito legal, eu queria dizer aos professores que estão aqui, o quanto é importante possibilitar e permitir que esses alunos saiam do seu ambiente escolar para
acompanhar o dia a dia de uma empresa trabalhando. Vocês podem ir em qualquer outra empresa também para ver o dia a dia, como é que eu monto um motor de carro, como é que eu vendo móvel, faço móvel, fabrico móvel. Olha, é tão importante isso. Vocês estão vendo um negócio aqui funcionando, só que é um negócio que interage com as pessoas e que entra na casa das pessoas sem pedir permissão. Vocês já viram isso? Às vezes eu tenho que bater na porta para entrar na casa da pessoa. No outro caso, a pessoa está deitada, dormindo, acordou, abriu os olhinhos, gira o botão, nós estamos lá dentro da casa das pessoas. Vocês viram quanto é importante a rádio na vida das pessoas? Sim. Tem um negócio agora só, uma coisa interessante, mais Rápido. ou menos. É, rapidinho. É só que, tipo, eu morava acima de uma mecânica, né? Certo. E às vezes, quando eu não tinha nada pra fazer, eu ia no muro e ficava assistindo os mecânicos fazendo Que legal. arrumação de carro e etc. Mas te oferece uma hora dessa para ir lá fazer alguma coisa, lavar uma peça com um pincelzinho. Vou ver. Não, vou fazer o seguinte, é para te entender como é que aquela profissão funciona. E aquilo daqui a pouco te chama a atenção e daqui a pouco o Pedro vai dizer o seguinte, pá, cara, esse negócio de motor de carro é o que eu queria para mim. A gente tem que conhecer um pouquinho o outro lado. Fala. Ligeiro, Rafa. Tá. Eu tenho um pequeno sonho de ser jornalista. Ótimo. E eu acho muito legal a escola estar nos levando para cá, na acústica, também recebendo jornalistas na escola, que eu consigo ver como a profissão funciona, caso eu ainda tenha interesse. Deixa eu contar rapidinho. Uma vez entrou uma menina aqui e disse assim, eu quero trabalhar na rádio. Chamada Valesca Luz. E eu disse para ela, o dia que tu te inscrever numa faculdade, tu vem aqui que eu te dou um emprego. Passou uns meses, ela bateu na porta de novo aqui. Eu quero um emprego. Eu disse, mas por que tu quer um emprego? Porque eu me matriculei na Faculdade Federal de Pelotas. E eu tive que dar um emprego para ela. Eu prometi. E até hoje, agora ela se formou, pediu a demissão dela, está morando em Porto Alegre e está fazendo mestrado na área de jornalismo. Mas ela iniciou aqui. Tu viu que bacana? Hoje nós temos uma colega tua, depois tu vai ver ali, a Alice. Ela veio aqui, pediu emprego, ela vem todos os dias de TAPS trabalhar conosco aqui. E o sonho dela está se constituindo de entrar numa empresa que trabalha com jornalismo, com comunicação. Às vezes não é jornalista, na área de comunicação já começa a entrar aqui dentro. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, parabéns à escola toda, tá? Parabéns aos alunos, gostei muito dessa entrevista que eu